É possível que um único ato de desespero possa reescrever o destino de um império? O que leva um povo inteiro, dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças, a queimar as pontes atrás de si, a apagar o próprio passado e a mergulhar de cabeça no abismo do desconhecido, armados apenas com fúria e uma fome ancestral? Esta não é uma história sobre heróis. Heróis são para os poetas e para os impérios que podem se dar ao luxo de inventá-los. Esta é uma crônica sobre sobreviventes que se tornaram predadores, sobre os caçados que aprenderam a caçar. É a saga de um nome que ecoaria, através dos séculos, como um sinônimo de destruição cega, uma palavra sussurrada, com medo e desprezo: vândalo. A história deles não começa com a glória da construção de cidades, mas com o silêncio gelado das florestas do norte e o rosnado baixo de um povo encurralado, um povo que decidiu que se o mundo não lhes daria um lugar, eles tomariam um mundo para si. A jornada deles começa muito antes de Roma ouvir seus gritos de guerra nas brumas impenetráveis que os geógrafos romanos mal se atreviam a mapear em algum lugar perto do mar que eles chamavam de Suevo, o nosso Báltico. Eram um entre muitos, uma tribo germânica, talvez os Lug, mencionados por Tácito, com seus rituais sombrios e deuses esquecidos. Eles não construíam aquedutos, nem escreviam épicos. Eles forjavam ferro, criavam gado e, acima de tudo, lutavam. A vida era uma batalha constante, não apenas contra o frio e a fome, mas contra vizinhos igualmente desesperados. Os godos, mais numerosos e mais organizados, empurravam-nos para o sul. Os quados e sármatas guardavam as estepes. Cada pedaço de terra era conquistado com sangue e perdido da mesma forma. Para os vândalos, a história não era escrita com tinta em pergaminhos, mas com machados em escudos e espadas em ossos. Eles eram a cunha de ferro sendo martelada entre a bigorna de outras tribos e o martelo do maior império que o mundo já conhecera, Roma. Para as tribos do norte, Roma não era a luz da civilização. Era um incêndio na floresta, uma força colossal que consumia tudo em seu caminho, deixando para trás províncias subjugadas ou desertos fumegantes. Os primeiros contatos foram exatamente como se poderia esperar: violentos, breves e sangrentos. Durante as guerras marcomanas, no século II, eles provaram pela primeira vez o aço das legiões e a disciplina implacável que havia conquistado o mundo. Eles aprenderam da maneira mais difícil. Às vezes, eram aliados relutantes de Roma, recebendo subsídios para lutar contra outros bárbaros, um jogo perigoso de atiçar os cães, uns contra os outros que Roma jogava com maestria. Outras vezes, eram inimigos, invadindo as fronteiras em busca de pilhagem e sobrevivência. Cada incursão era uma lição, cada tratado quebrado, uma cicatriz. Eles observavam, aprendiam e adaptavam-se. Viram a riqueza das vilas galo-romanas, o ouro que fluía para os cofres dos governadores e a arrogância de um império que se considerava eterno. Essa arrogância era o seu maior ponto fraco. Os vândalos, espremidos entre inimigos por todos os lados, não podiam se dar ao luxo da arrogância. Apenas a eficiência brutal importava. Sua identidade foi forjada neste caldeirão de pressão constante. Eles não eram um povo, eram uma arma sendo afiada. Cada derrota os tornava mais astutos, cada vitória mais ousados. Eles não tinham nada a perder, exceto suas vidas, e a vida na fronteira do império era barata. O que é mais perigoso, um leão em uma jaula de ouro ou um lobo faminto do lado de fora? Roma, em sua opulência, havia se tornado o leão, gordo e complacente. Os vândalos eram os lobos, e o cheiro de fraqueza viajava longe nos ventos frios do norte. Eles não sonhavam em se tornar cidadãos romanos. Eles sonhavam em possuir o que os cidadãos romanos possuíam:
Para eles, o Império não era uma civilização a ser assimilada, mas uma colheita a ser feita. Era um vasto tesouro, guardado por soldados cada vez mais desmoralizados e por muros que pareciam mais altos do que realmente eram. A questão não era se a fronteira cairia, mas quando. O final do século IV foi uma época de caos. Hordas de hunos, vindos das estepes asiáticas, eram a força cataclísmica que empurrava todos para o oeste. Tribos inteiras eram postas em movimento, fugindo do terror que vinha do leste. Os godos cruzaram o Danúbio e, na Batalha de Adrianópolis, mostraram ao mundo que as legiões romanas não eram invencíveis. A notícia se espalhou como fogo na estepe seca. O império estava sangrando. Para os vândalos, liderados por seu rei, Godgisel, esta era a oportunidade. Eles se juntaram a outros povos desesperados, como os suevos e os alanos, uma tribo iraniana de cavaleiros formidáveis. Juntos, formaram uma massa humana, errante e perigosa, uma nação em marcha, faminta e endurecida por uma geração de guerra constante. Eles avançaram para o oeste, seguindo o curso do Danúbio e depois virando em direção ao Reno, a última grande barreira entre a barbárie, como Roma a chamava, e o coração pulsante das províncias da Gália. A pressão na fronteira do Reno era insuportável. Do outro lado do rio estava tudo o que eles desejavam: comida, terras, riqueza e, acima de tudo, um futuro. Atrás deles, apenas o esquecimento e a ponta das lanças de seus inimigos. A escolha era simples: cruzar ou morrer. Você já se sentiu tão encurralado que a única saída era uma aposta total, um salto no escuro que poderia levar à glória ou à aniquilação. Para os vândalos, essa aposta era um rio congelado. Eles chegaram às margens do Reno no inverno mais rigoroso que a memória podia registrar. Um inverno que parecia um presságio, um sinal dos deuses do gelo. O rio, a sentinela líquida de Roma, havia se tornado sólido. Era um convite, uma armadilha ou talvez uma promessa. Uma promessa de que o velho mundo estava congelando até a morte e um novo mundo, mais quente e mais rico, esperava por aqueles corajosos o suficiente para atravessar o gelo. A decisão estava tomada, não haveria volta. Eles olharam para as florestas escuras atrás deles uma última vez e depois se viraram para a Gália. O destino de Roma estava selado em uma única noite de gelo e desespero. Será que a história perdoa aqueles que apostam tudo pela sobrevivência ou os condena pela destruição que causam no caminho? Diga-nos o que você pensa. Os vândalos eram pioneiros desesperados ou invasores cruéis? Deixe sua resposta nos comentários. A promessa de um novo mundo esperava do outro lado do gelo. A noite de 31 de dezembro do ano de 406 não foi uma noite de celebração para as guarnições romanas ao longo do Reno. Foi uma noite de um frio sobrenatural. Um frio que penetrava nas armaduras e congelava a coragem. Para os vândalos, os alanos e os suevos, acampados na margem oposta, aquele frio era um milagre sombrio. O grande rio, a artéria, que por séculos havia demarcado a fronteira entre a ordem romana e o caos bárbaro, estava congelado. Uma ponte de gelo larga e sólida estendia-se de uma margem à outra, brilhando palidamente sob uma lua indiferente. Era um convite divino, ou talvez demoníaco, para o fim de uma era. Você consegue imaginar o som? Não o clangor de espadas? Ainda não. Mas o som de dezenas de milhares de pés, cascos de cavalos e rodas de carroças rangendo sobre o gelo, sob o manto da escuridão. Um êxodo inteiro, uma nação em movimento, cruzando seu Rubicão de gelo. Não havia discursos grandiosos como os de César. Havia apenas o vento cortante, o choro das crianças abafado em peles e a respiração tensa dos guerreiros que sabiam que não havia caminho de volta. Naquela noite, o Reno não era uma fronteira, era uma ponte para o fim de um mundo.
As defesas romanas, enfraquecidas e desmoralizadas, foram pegas completamente de surpresa. O general Estilicão, ele mesmo um vândalo a serviço de Roma e o único homem que talvez pudesse ter detido a maré, havia retirado as legiões da Gália para defender a Itália de outras ameaças. A porta do império não estava apenas destrancada, estava escancarada. A primeira cidade a sentir a fúria da tempestade foi Mogontiacum, a moderna Mainz. Foi um massacre. A cidade foi saqueada, queimada e seus habitantes massacrados. A partir dali, a onda de destruição se espalhou pela Gália como uma praga. Não era uma campanha militar com objetivos estratégicos. Era uma colheita sangrenta, a libertação de uma fome e fúria acumuladas por gerações. Cidades que eram símbolos do poder e da cultura romana, como Treverorum, a antiga capital imperial, e Argentoratum, tornaram-se piras funerárias. Vilas luxuosas, com seus mosaicos e banhos aquecidos, foram reduzidas a cinzas e ruínas. Para os habitantes da Gália, era o apocalipse. Cronistas da época, como São Jerônimo, escreveram com o desespero de quem via o mundo desmoronar diante de seus olhos. Eles descreveram rios de sangue, o gado abatido nos campos, os nobres arrastados para a escravidão e as igrejas profanadas. Para eles, era a barbárie triunfando sobre a civilização, o caos engolindo a ordem. Mas para os vândalos, era algo diferente. Era a sobrevivência, era a vingança. Cada peça de ouro saqueada, cada celeiro esvaziado, era um pagamento pela terra que lhes fora negada, pelas gerações de humilhação na fronteira. Eles não viam beleza nos mosaicos que pisoteavam, viam a riqueza de um inimigo que os havia mantido no frio por tempo demais. Eles não estavam destruindo a civilização, estavam desmantelando a casa de seu opressor, tijolo por tijolo. A marcha deles era implacável. Eles não buscavam se estabelecer, não ainda. Eles eram um enxame, movendo-se constantemente, consumindo tudo em seu caminho antes de seguir em frente. A Gália, a joia do Império Romano do Ocidente, foi devastada por quase 3 anos. O poder romano na região simplesmente evaporou. Generais locais se autoproclamaram imperadores, tentando criar seus próprios feudos a partir dos destroços, apenas para serem derrubados pela onda bárbara ou por outros usurpadores. O império estava se desintegrando de dentro para fora, e a travessia do Reno foi o golpe que quebrou sua espinha dorsal. Os vândalos, no entanto, não estavam sozinhos em sua jornada destrutiva. Os alanos, com sua cavalaria pesada, e os suevos, ferozes e tenazes, eram seus parceiros e rivais. Era uma aliança de conveniência mantida unida pela necessidade e pela pilhagem. Mas a Gália, sangrada e exaurida, não podia sustentá-los para sempre. Além disso, outros predadores, como os francos e os burgúndios, também aproveitavam o caos para expandir seus próprios territórios. A terra estava se tornando pequena demais para tantos lobos. A pressão os empurrava para o sul. O rei Godigisel morreu em batalha, mas seu filho, Gundérico, assumiu o comando. Ele era um líder forjado no fogo da invasão, astuto e impiedoso. Ele sabia que seu povo precisava de um lar, um lugar para chamar de seu, mesmo que tivessem que arrancá-lo das mãos de outros. Seus olhos se voltaram para além das montanhas, para além dos Pirineus. A Espanha, era a próxima promessa, uma terra rica, menos devastada e, com sorte, menos defendida. A Gália fora o banquete. A Espanha seria o reino. Eles deixaram para trás uma província em ruínas, uma cicatriz indelével no mapa do Império Romano. Eles haviam provado o sangue e a riqueza do Império, e o sabor era viciante. Eles não eram mais apenas refugiados fugindo da fome. Eles eram conquistadores. Eles haviam aprendido uma lição vital nas planícies fumegantes da Gália.
Os muros de Roma podiam ser altos, mas não eram intransponíveis. A maior fortaleza do império não era feita de pedra, mas de uma aura de invencibilidade, e essa aura eles a haviam quebrado para sempre. Eles se dirigiram para o sul, deixando o caos para trás para encontrar um novo caos à sua frente, sem saber que na Península Ibérica eles não apenas lutariam por terras, mas começariam a se transformar de uma horda errante em um poder político, um reino bárbaro nascido da violência. A Espanha se tornaria a sua nova forja. A Espanha se tornaria a sua nova forja, uma arena impiedosa, onde a sobrevivência exigiria mais do que apenas força bruta, exigiria astúcia, crueldade e a capacidade de transformar o caos em poder. No ano de 409, os vândalos, alanos e suevos atravessaram os passos dos Pirineus e desceram sobre a Península Ibérica. Eles encontraram uma terra que, por séculos, vivera uma paz relativa sob o domínio romano. Era uma das províncias mais ricas e romanizadas do império, famosa por seus cavalos, seu azeite e sua prata. Para Gunderico e seu povo, era um prêmio que valia qualquer preço. Mas eles não eram os únicos a cobiçá-lo. A Espanha não foi uma conquista fácil, foi um acerto de contas brutal. O império, mesmo em seu estado enfraquecido, não entregaria a província sem luta. E mais importante, os próprios invasores não tinham intenção de dividir o butim pacificamente. A aliança que havia cruzado o Reno começou a se desfazer assim que puseram os pés em solo espanhol. O território foi dividido, pelo menos no papel. Os suevos e a facção Hasding dos Vândalos, liderada por Gunderico, estabeleceram-se no noroeste, na Galécia. Os alanos, os guerreiros mais formidáveis, tomaram as vastas províncias centrais da Lusitânia e Cartaginense. E os vândalos, Silingi, um ramo separado, ocuparam a rica província sulista da Bética. A paz, se é que se pode chamar assim, durou o tempo de um piscar de olhos. Era um barril de pólvora, e a centelha não tardou a chegar. Você já esteve em uma situação onde todos ao seu redor são, ao mesmo tempo, seu aliado e seu inimigo mortal? Essa era a realidade da Espanha no início do século V. Era um jogo de todos contra todos. Os vândalos lutavam contra os suevos, os alanos lutavam contra ambos, e os romanos, representados pelo mestre dos soldados Constâncio, tentavam usar um grupo contra o outro, prometendo terras e títulos em troca da eliminação de seus rivais. Foi nesse ambiente de traição e violência incessante que os vândalos aprenderam a governar. Gunderico provou ser um mestre da guerra de guerrilha e da diplomacia da espada. Ele não se contentava com sua fatia do bolo, ele queria o bolo inteiro. Ele percebeu que a chave para o domínio não era apenas conquistar cidades, mas aniquilar seus rivais. A verdadeira guerra começou quando os visigodos, agindo como federados, ou seja, aliados mercenários de Roma, entraram na Espanha. Sua missão era limpar a península dos outros invasores. Eles caíram sobre os vândalos Silingi na Bética e sobre os alanos com uma ferocidade avassaladora. Os Silingi foram praticamente exterminados. Os alanos sofreram perdas tão catastróficas que seu rei foi morto em batalha. Os sobreviventes, desesperados e sem liderança, fizeram algo notável. Eles ofereceram sua coroa a Gunderico. De repente, o rei dos vândalos, Hasding, se tornou também o rei dos alanos. Seu poder dobrou da noite para o dia. Roma pensava que estava usando os visigodos para resolver um problema, mas, na verdade, estava ajudando a criar um inimigo ainda mais poderoso e unificado. Na Espanha, os vândalos aprenderam que um trono não é um presente dos deuses, mas um monte de crânios que você mesmo empilhou. Gunderico, agora liderando a força combinada de vândalos e alanos, voltou sua atenção para seus vizinhos,
os suevos. Ele os encurralou nas montanhas da Galécia, travando uma campanha de terra arrasada. Mas sua verdadeira genialidade estava em perceber que o futuro não estava nas montanhas do norte, mas no sul, nos portos ricos da Bética, a antiga terra do Silinge. Ele conduziu seu povo para o sul, capturando cidades portuárias como Spales, a futura Sevilha e Cartagena. Pela primeira vez, os vândalos, um povo das florestas e planícies, puseram os olhos no grande mar, o Mediterrâneo, o Mare Nostrum Tan dos romanos. Eles começaram a aprender a arte da navegação, inicialmente com incursões piratas desajeitadas às Ilhas Baleares. Eles ainda não eram senhores do mar, mas a semente havia sido plantada. Eles estavam aprendendo que o poder real não vinha apenas da terra, mas da capacidade de se mover através da água, de atacar onde o inimigo menos esperava. A Espanha foi uma escola brutal, mas eficaz. Eles aprenderam a administrar territórios, a cobrar impostos à sua maneira, geralmente na ponta da espada, e a lidar com uma população romano-hispânica hostil. Eles eram uma minoria governando uma maioria, uma lição de realpolitik que seria crucial para seu futuro. No ano de 428, Gunderico morreu. A história diz que ele morreu logo após saquear uma igreja em Hispalis, um ato de sacrilégio que, segundo os cronistas católicos, lhe trouxe uma punição divina. Ele foi sucedido por seu meio-irmão, um homem cujo nome entraria para a lenda, um nome que se tornaria sinônimo da própria essência do espírito vândalo, Genserico. Genserico era diferente. Ele não era apenas um guerreiro, era um visionário. Ele era descrito como sendo de estatura mediana, coxo devido a uma queda de cavalo, mas possuindo uma mente brilhante e uma ambição sem limites. Ele falava pouco, desprezava o luxo, mas era consumido por uma fúria insaciável por riqueza e poder. Ele olhou para a Espanha, uma terra conquistada a duras penas, mas ainda instável, com os visigodos e os romanos sempre à espreita. Ele viu que a Espanha não era o destino final, era apenas um trampolim. Ele olhou para além das águas azuis do estreito, para além das colunas de Hércules. Ele olhou para a África. A África proconsular era a província mais rica do Império do Ocidente, o celeiro de Roma, a fonte de grãos e azeite que alimentava a cidade eterna. Era uma terra de vastas propriedades, cidades opulentas e, crucialmente, estava mergulhada em sua própria crise política. Genserico viu uma oportunidade que só um gênio ou um louco poderia enxergar. Ele herdou um povo endurecido por 20 anos de guerra na Espanha. Eles não eram mais uma tribo, mas um exército veterano, uma nação de guerreiros. Ele sabia que permanecer na Espanha significava uma guerra de atrito sem fim, mas a África era o coração do poder econômico de Roma. Tomá-la não seria apenas conquistar uma província, seria colocar uma faca na garganta do próprio império. Uma ideia audaciosa, quase insana, começou a tomar forma em sua mente. Ele não iria apenas invadir a África, ele levaria seu povo inteiro com ele. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos os 80 mil deles. Seria um êxodo, uma operação militar disfarçada de imigração. Ele precisava de uma frota e de uma desculpa. O destino, ou a estupidez romana, lhe daria a ambos. O governador da África, Bonifácio, estava em conflito com a corte imperial em Ravenna. Sentindo-se traído, ele cometeu um erro catastrófico. Convidou os vândalos para a África como seus aliados. O convite de Bonifácio foi a chave que Genserico esperava, a justificação para a aposta mais audaciosa da história das migrações bárbaras. Você seria capaz de trocar a relativa segurança de um reino conquistado pela chance de se tornar o mestre do mundo, mesmo que essa chance fosse mínima e o fracasso significasse
A aniquilação total? Para Genserico, a escolha era óbvia. A Espanha era uma arena, a África era o trono. A história da travessia dos vândalos prim a África em 429 não é uma simples crônica de migração. É um thriller militar, uma obra-prima de estratégia e engano. Genserico não era apenas um rei bárbaro, ele era um general, um almirante e um mestre da psicologia. Antes de partir, ele executou um ato de crueldade calculada. Atacou os suevos, seus velhos rivais, em uma campanha relâmpago, não para conquistá-los, mas para garantir que suas costas estivessem seguras durante o êxodo. Ele queria que todos soubessem que, mesmo de partida, os vândalos ainda mordiam. Em seguida, ele reuniu seu povo nos portos do sul da Espanha. Ele ordenou um censo meticuloso. 80.000 almas. Este número incluía não apenas os guerreiros vândalos e alanos, mas também suas famílias, escravos e outros aventureiros que se juntaram à sua causa. O número era importante, não era uma incursão de saqueadores, era a transplantação de uma nação inteira. Era um ato de queimar as pontes em uma escala inimaginável. Não haveria retorno. A frota que ele conseguiu reunir era uma colcha de retalhos de navios mercantes, barcos de pesca e galés capturadas. Não era a armada de um império, mas, nas mãos de um povo desesperado e de um líder genial, era o suficiente. A travessia do Estreito de Gibraltar, com apenas 14 quilômetros em seu ponto mais estreito, foi uma operação logística monumental. Imagine o cenário: centenas de navios sobrecarregados, transportando guerreiros, crianças, gado e todos os bens que uma nação em fuga poderia carregar, cruzando as águas turbulentas que separavam a Europa da África. Genserico não via o mar como uma barreira, mas como um caminho. Para ele, os navios eram as chaves para a Casa do Tesouro de Roma. Eles desembarcaram na costa da moderna Marrocos e começaram sua marcha para o leste, em direção às províncias ricas da Numídia e da África proconsular. Enquanto isso, a situação política que os havia convidado já havia mudado. Bonifácio havia se reconciliado com a corte imperial e agora percebia o terrível erro que cometera. Ele pediu a Genserico que voltasse para a da Espanha. A resposta do rei vândalo foi, sem dúvida, um sorriso irônico e o acelerar da marcha. A invasão foi uma blitzkrieg. As defesas romanas na África eram fracas, compostas principalmente por milícias locais e guarnições pequenas. Elas não estavam preparadas para um exército veterano e unificado como o de Genserico. Cidade após cidade caiu. A população local, composta por romanos, púnicos e berberes, ficou aterrorizada. Mas Genserico não estava interessado em massacres indiscriminados, não ainda. Ele queria a terra e precisava que a terra continuasse produtiva. No entanto, sua marcha foi marcada por uma crueldade seletiva. Os vândalos eram cristãos, mas seguiam a doutrina ariana, que a Igreja Católica considerava uma heresia. Eles nutriam um ódio especial pelo clero católico. Bispos e padres foram torturados e mortos, igrejas foram saqueadas. Esta guerra não era apenas por terra, mas também por fé. O avanço culminou no cerco da cidade de Hipona, uma das mais importantes da província. Dentro de seus muros estava um dos maiores pensadores da cristandade, Santo Agostinho. Ele testemunhou o início do cerco, vendo seu mundo, a cristandade romana na África, desmoronar. Ele morreu durante o cerco, talvez poupado da visão da queda final de sua cidade. Hipona resistiu por mais de 1 ano, mas a maré era imparável. Bonifácio, com um exército romano reforçado, finalmente confrontou Genserico em campo aberto e foi decisivamente derrotado. A sorte da África estava selada. O Império Romano, desesperado,
tentou a diplomacia. Em 435, eles assinaram um tratado com Genserico, cedendo-lhe formalmente as províncias que ele já havia conquistado na Numídia. Roma esperava que isso o satisfizesse, que ele se contentasse em ser mais um rei federado dentro do sistema imperial. Eles subestimaram Genserico de forma espetacular. Para o rei vândalo, o tratado não era um acordo de paz, era uma pausa tática. Ele usou os anos seguintes para consolidar seu poder, estudar seu novo reino e, o mais importante, observar o maior prêmio de todos, a cidade de Cartago. Cartago era a segunda maior cidade do Império do Ocidente, um porto magnífico, um centro de comércio e, crucialmente, o lar de um grande arsenal e da frota mediterrânea de Roma. Genserico sabia que, para controlar a África, ele precisava de Cartago, e para controlar o mar, ele precisava da frota romana. Ele esperou pacientemente, como um predador. Ele observou a política romana, as intrigas da corte, a complacência de seus inimigos. Ele sabia que a força bruta, por si só, não seria suficiente para tomar uma cidade tão bem fortificada. Ele precisaria de astúcia, de um golpe de mestre. A chance veio em 439, enquanto os generais romanos estavam distraídos com problemas na Gália. Genserico agiu. O golpe que ele planejou mudaria para sempre o equilíbrio de poder no Mediterrâneo e transformaria seu povo de nômades guerreiros em reis piratas. A queda de Cartago não seria apenas a conquista de uma cidade, seria o início de um novo império, um império vândalo, construído sobre as águas. Genserico estava prestes a entregar o golpe mais devastador que Roma havia sofrido em séculos, e ele o faria sem que uma única legião estivesse por perto para impedi-lo. Será que a genialidade de um líder pode justificar a traição e a brutalidade de seus métodos? O que você escolheria para alcançar seus objetivos? A honra de uma luta justa ou a eficiência de um golpe traiçoeiro? Compartilhe sua escolha nos comentários. O golpe de mestre de Genserico contra Cartago foi uma sinfonia de audácia e engano. Em 19 de outubro do ano de 439, enquanto a elite da cidade estava distraída com as corridas de bigas no hipódromo, os vândalos atacaram. Eles não vieram com escadas de cerco e catapultas. Eles entraram na cidade pelo lado do mar, aproveitando a complacência de uma cidade que nunca imaginou ser vulnerável a um ataque naval vindo de um povo que, uma década antes, mal sabia o que era um navio. A queda de Cartago foi rápida e brutal. Houve combates de rua, mas a resistência foi desorganizada. Os vândalos tomaram a cidade quase intacta, e com ela, o prêmio mais valioso, o porto, o arsenal e, o mais importante de tudo, a frota romana do Mediterrâneo Ocidental. Em uma única tarde, os vândalos, antigos nômades das florestas germânicas, se tornaram os senhores do mar. Esta foi a verdadeira fundação do reino vândalo. A posse de Cartago e da frota transformou-os de um reino bárbaro terrestre em uma thalassocracia, um império marítimo. Gensérico compreendeu imediatamente o poder que tinha em mãos. O Mediterrâneo, o Mare Nostrum, que era o lago privado de Roma por mais de 6 séculos, agora tinha um novo predador em suas águas. E este predador estava com fome. O lema não oficial dos vândalos, pilhar o pilhado, estava prestes a se tornar uma política de Estado. A primeira coisa que Gensérico fez foi consolidar seu poder. Ele confiscou as terras dos senadores e nobres romanos mais ricos, distribuindo-as entre seus seguidores. Ele transformou a rica aristocracia africana em servos ou os forçou ao exílio. Ele também intensificou a perseguição religiosa. As igrejas católicas foram entregues ao clero ariano, e os bispos que se recusaram a cooperar foram exilados ou mortos.
Era uma política de terror, calculada para quebrar a espinha da resistência local e garantir que não houvesse lealdades divididas. Com a base de operações segura, Genserico lançou seu império pirata. A frota vândala, agora uma força formidável, começou a atacar sistematicamente as ilhas e costas do Mediterrâneo. Em 440, uma grande frota atacou a Sicília, a outra grande fonte de grãos para Roma. Eles saquearam a ilha à vontade, aterrorizando a população. O Império do Ocidente, agora privado da África e com a Sicília sob ameaça, estava de joelhos economicamente. O imperador Valentiniano III foi forçado a assinar um novo tratado em 442, desta vez reconhecendo o reino vândalo como uma potência totalmente independente. O tratado cedia a Genserico o controle total das províncias mais ricas da África. Em troca, Genserico concordou em retomar os envios de grãos para Roma, mas agora não como um tributo, e sim como um negócio. Ele controlava a comida, e quem controla a comida, controla o poder. Roma pensava que estava construindo a eternidade em pedra, mas os vândalos provaram que o verdadeiro poder não está nos muros, mas nos navios que podem contornar esses muros. A paz, no entanto, nunca fez parte dos planos de longo prazo de Genserico. Ele a usava como uma arma para se reagrupar e planejar seu próximo movimento. A década seguinte viu os vândalos se tornarem o terror do Mediterrâneo. Suas frotas de saqueadores atacaram a Sardenha, a Córcega e as Ilhas Baleares, adicionando-as ao seu império insular. Eles realizaram incursões na costa da Espanha, da Itália e até mesmo da Grécia, no território do Império Romano do Oriente. Nenhum navio mercante estava seguro. Nenhuma cidade costeira podia dormir em paz. Eles eram os vikings do Mediterrâneo, 300 anos antes dos vikings. Eles não buscavam conquistar e manter esses territórios distantes. Seu objetivo era a pilhagem. O reino vândalo em Cartago se tornou incrivelmente rico. O butim de todo o Mediterrâneo fluía para seus cofres, mas essa riqueza não os abrandou, pelo menos não sob Genserico. Ele a usava para construir mais navios, pagar seus guerreiros e fortalecer seu reino. Ele era um pirata com a visão de um estadista. O que é fascinante é a rapidez com que um povo inteiro se adaptou a um novo modo de vida. Os netos dos homens que haviam cruzado o Reno, congelado a pé, agora eram marinheiros experientes, nascidos e criados nos portos de Cartago. Eles trocaram o machado pelo arpão de abordagem, o cavalo pela galé. Sua cultura tornou-se uma mistura única de tradições germânicas, influências romanas e a brutal praticidade da vida pirata. Enquanto Genserico consolidava seu império marítimo, a situação em Roma ia de mal a pior. O Império do Ocidente era uma sombra de si mesmo, abalado por intrigas palacianas, assassinatos e uma sucessão de imperadores fracos. Genserico observava tudo isso de Cartago, esperando o momento certo para o seu golpe mais audacioso. Ele não queria apenas saquear as províncias de Roma, ele queria saquear a própria Roma. A oportunidade surgiu em 455, de uma forma que nem mesmo Genserico poderia ter planejado. O imperador Valentiniano III foi assassinado. Em seu lugar, um senador chamado Petrônio Máximo tomou o poder e, para legitimar seu governo, forçou a viúva de Valentiniano, Licínia Eudóxia, a se casar com ele. Eudóxia, ultrajada e desesperada, fez o impensável. Ela enviou uma mensagem secreta a Genserico em Cartago, implorando-lhe que viesse a Roma e a libertasse. Para Genserico, isso era mais do que um convite, era um casus belli divino. Ele tinha uma desculpa legítima para atacar a Cidade Eterna, para intervir na política imperial. Ele reuniu sua frota.
a maior que o Mediterrâneo Ocidental já vira sob uma bandeira que não fosse a romana. O destino de Roma, a cidade que havia pilhado o mundo por séculos, estava prestes a experimentar sua própria medicina. A frota vândala zarpou de Cartago, com as velas enfunadas pelo vento da história. O objetivo não era uma ilha remota ou uma cidade provincial. O objetivo era a cabeça do mundo, o coração do império. Genserico estava a caminho para cumprir o destino de seu povo, para finalmente pilhar o maior dos pilhadores. A chegada da frota de Genserico na foz do rio Tibre em junho de 455 não foi uma surpresa ruidosa, foi um terror silencioso. Centenas de velas surgiram no horizonte. Uma floresta de mastros, movendo-se inexoravelmente em direção a uma cidade que não tinha muros para protegê-la do mar e nenhum exército para defendê-la em terra. O pânico tomou conta de Roma. O imperador Petrônio Máximo, o homem que havia usurpado o trono, tentou organizar uma defesa, mas era tarde demais. Vendo que a situação era desesperadora, ele tentou fugir da cidade, mas foi reconhecido por uma multidão enfurecida. O povo que ele pretendia governar apedrejou-o até a morte e atirou seu corpo mutilado no Tibre. Roma estava sem líder, sem defesa e à mercê dos vândalos. Foi nesse momento de caos absoluto que uma figura improvável entrou em cena: o Papa Leão I, o mesmo Leão que, alguns anos antes, havia enfrentado Átila, o Huno, e o convencido a poupar Roma. Ele saiu ao encontro de Genserico, não com um exército, mas com o clero da cidade em procissão. Ele não podia impedir o saque. Ele sabia que a cidade estava condenada a ser pilhada. Mas ele implorou a Genserico por misericórdia. Ele pediu que os vândalos se abstivessem de incendiar a cidade, de torturar e massacrar a população. Em troca, ele prometeu uma rendição pacífica e a entrega organizada de todas as riquezas de Roma. Genserico, o pragmático, concordou. Por que destruir uma cidade que se poderia saquear metodicamente? Ele não estava interessado em destruição sem sentido, mas em lucro máximo. A palavra vandalismo, como a conhecemos hoje, significando destruição cega, é na verdade uma injustiça histórica. O saque de Roma pelos vândalos foi tudo menos cego. Foi um dos saques mais organizados e eficientes da história. Por 14 dias, os vândalos pilharam a Cidade Eterna com uma precisão cirúrgica. As portas da cidade foram abertas e os homens de Genserico marcharam para dentro. Não foi um tumulto caótico. Esquadrões de vândalos, cada um com sua tarefa designada, espalharam-se pela cidade. Eles esvaziaram os palácios dos nobres, os cofres do tesouro imperial e, o mais chocante para os romanos, os templos pagãos e as igrejas cristãs. Eles levaram tudo de valor: ouro, prata, estátuas de bronze, móveis preciosos, tapeçarias. Tudo foi metodicamente catalogado e carregado para os navios que esperavam no Tibre. Eles chegaram a remover as telhas de bronze dourado do telhado do templo de Júpiter Capitolino, a mais sagrada das relíquias da Roma antiga. Eles também levaram os tesouros do templo de Jerusalém, que o imperador Tito havia trazido para Roma séculos antes, incluindo o famoso candelabro de 7 braços, a menorá. Era como se a história estivesse sendo desfeita, com os tesouros pilhados por Roma sendo, por sua vez, pilhados. Genserico não se contentou com tesouros inanimados. Ele também levou consigo reféns preciosos. A imperatriz Licínia Eudóxia, a mulher que o havia chamado, e suas 2 filhas, Eudócia e Placídia, foram levadas para Cartago. Levar a família imperial era um golpe de mestre político. Dava-lhe uma poderosa moeda de troca e uma forma de intervir nas futuras sucessões imperiais. Após 2 semanas, o trabalho estava concluído.
Os navios, abarrotados de tesouros acumulados por séculos de conquistas romanas, zarparam de volta para Cartago. Eles deixaram para trás uma Roma humilhada, esvaziada, mas em grande parte intacta fisicamente, como prometido. A ferida, no entanto, foi profunda e psicológica. O saque de 455 foi mais devastador para a moral romana do que o saque anterior pelos visigodos em 410. Desta vez, parecia definitivo. Era a prova de que Roma não era mais a dona de seu próprio destino. O saque de Roma foi o apogeu do poder de Genserico. Ele era, sem dúvida, o homem mais poderoso do Mediterrâneo Ocidental. Ele havia humilhado ambos os impérios, ocidental e oriental, e havia transformado um povo de refugiados nos árbitros do destino de Roma. Ele era o bárbaro que se tornara rei, o pirata que ditava termos a imperadores, mas o triunfo semeia as sementes da vingança. O Império Romano do Oriente, ou Bizâncio, como os historiadores mais tarde o chamariam, era uma potência muito mais resiliente e rica do que o moribundo Império do Ocidente. Constantinopla não podia tolerar um reino pirata ariano controlando a África e o Mediterrâneo. O saque de Roma e a captura da família imperial foram um insulto que não podiam ignorar. Eles começaram a planejar sua resposta. Genserico sabia que o confronto era inevitável. Ele era um mestre da guerra naval e da estratégia, mas seria ele capaz de enfrentar a força total do Império do Oriente? Os próximos anos seriam definidos não apenas por incursões de piratas, mas por uma guerra total de frotas, uma luta pelo controle do mar que decidiria o futuro do Mediterrâneo. Em Cartago, o reino vândalo vivia sua era de ouro, uma era construída sobre a riqueza de um mundo pilhado. Mas no leste, as forjas de Constantinopla trabalhavam dia e noite, construindo a maior armada que o mundo vira desde os dias de Xerxes. A vingança estava a caminho, navegando em 1000 navios. O reino vândalo, nascido do fogo, estava prestes a enfrentar seu próprio batismo de fogo naval. A vingança de Constantinopla não seria rápida, mas, quando veio, foi com a força de um maremoto. O Império Romano do Oriente via o reino vândalo não apenas como uma ameaça geopolítica, mas também como uma afronta teológica. Os vândalos eram arianos convictos, e seu domínio sobre a África, uma província com uma forte população católica nicena, levou a um conflito religioso amargo. Reis vândalos como Runerico, filho de Genserico, instigaram perseguições brutais contra o clero católico. Bispos foram exilados, propriedades da igreja foram confiscadas e os fiéis foram pressionados a se converter. Essa guerra de fé adicionou combustível ideológico ao desejo de reconquista de Bizâncio. Genserico, com sua astúcia habitual, usou a diplomacia para adiar o inevitável, até mesmo libertando a imperatriz Eudóxia e suas filhas após anos de cativeiro para apaziguar Constantinopla. Mas a paz era frágil. A primeira grande tentativa de Bizâncio de esmagar os vândalos ocorreu em 461, mas a frota foi destruída por uma tempestade e pela marinha de Genserico antes mesmo de chegar à África. Foi um fracasso humilhante, mas serviu apenas para endurecer a determinação do império. A verdadeira prova de fogo veio em 468. O imperador oriental Leão I reuniu uma força de invasão colossal, uma das maiores operações anfíbias da história antiga. Mais de 1000 navios, transportando mais de 100.000 soldados e marinheiros, foram reunidos de todo o Mediterrâneo Oriental. O custo da expedição foi astronômico, quase esgotando o tesouro imperial. O comando foi dado a Basilisco, um general cuja única qualificação parecia ser o fato de ser cunhado do imperador. A armada era tão vasta
que sua chegada à costa da África parecia anunciar o fim certo do reino vândalo. A frota bizantina ancorou perto do Cabo Bom, não muito longe de Cartago. Basilisco, confiante em sua esmagadora superioridade numérica, cometeu um erro fatal. Ele hesitou. Em vez de desembarcar suas tropas e marchar imediatamente sobre uma Cartago em pânico, ele aceitou negociar com Genserico, o velho rei vândalo, agora com quase 80 anos, mas com a mente mais afiada do que nunca, pediu uma trégua de 5 dias para considerar os termos de sua rendição. Basilisco, em um ato de incrível estupidez ou arrogância, concordou. Aqueles 5 dias não foram para a negociação, foram para a preparação de uma das mais brilhantes e terríveis táticas navais da história. Genserico reuniu navios mercantes velhos e os encheu de material inflamável, galhos secos, piche, enxofre. Eram brulotes, navios-bomba suicidas, na calada da noite, com o vento soprando favoravelmente em direção à frota bizantina, ancorada e apinhada. Genserico lançou seu ataque. Você consegue imaginar o horror? Centenas de navios imperiais, orgulhosos trirremes e navios de transporte balançando suavemente na âncora, com suas tripulações dormindo. De repente, da escuridão, surgem navios fantasmas, suas velas enfunadas, mas sem tripulação visível. E então, o fogo. Os brulotes, navegados por pequenos grupos de voluntários vândalos que os abandonavam no último momento, colidiram com a frota bizantina. As chamas se espalharam instantaneamente de navio para navio. O mar se transformou em um inferno líquido. O pânico foi absoluto. Navios em chamas colidiam uns com os outros. Marinheiros saltavam para a água para escapar das chamas, apenas para se afogar ou serem mortos pelas flechas dos navios de guerra vândalos que seguiam os brulotes, atacando os sobreviventes e os navios que tentavam escapar. O mar está em chamas. As esperanças de Constantinopla afundam com a frota. Procópio, o historiador bizantino, descreveu a cena com detalhes vívidos: o som da madeira queimando, os gritos dos homens, o som dos mastros quebrando e a visão de um mar iluminado não pela lua, mas pelo fogo da destruição. Basilisco, vendo o desastre total, fugiu com alguns navios, abandonando seu exército e sua honra. A maior parte da armada foi destruída. Foi uma catástrofe de proporções épicas, uma vitória vândala tão completa que garantiu a segurança de seu reino por mais 2 gerações. Genserico, o velho lobo do mar, havia derrotado o Leviatã. A vitória no Cabo Bom foi o último grande triunfo de Genserico. Ele morreu em 477, invicto, tendo reinado por quase 50 anos. Ele havia liderado seu povo das montanhas da Espanha para a riqueza da África e os transformado em senhores do mar. Ele desafiou e humilhou os 2 impérios romanos e morreu em sua cama, um feito raro para um rei de sua época. Ele deixou para seus sucessores um reino poderoso e rico, aparentemente no auge de seu poder. Mas a semente da destruição já estava plantada. O reino que ele construiu era um estado predatório, dependente da pilhagem e de um líder genial para mantê-lo unido. Sem Genserico, a ferrugem começaria a corroer o aço vândalo. Seus descendentes herdariam sua riqueza, mas não sua fome, sua astúcia ou sua vontade de ferro. O luxo, o veneno lento dos impérios, começaria a fluir nas veias da elite vândala. O fogo que havia forjado o reino começaria a se extinguir, deixando apenas as cinzas da complacência. A vitória naval salvou o reino, mas você acredita que uma nação nascida da guerra pode realmente sobreviver em tempos de paz? Escolha o que é mais perigoso para um povo guerreiro: um inimigo poderoso em suas fronteiras ou a ausência de um inimigo. Deixe sua opinião nos comentários.
Após a morte de Genserico, o reino vândalo entrou em uma fase que muitos impérios conquistadores enfrentam: a difícil transição da guerra para a governança, do saque para a administração. Seus sucessores herdaram uma gaiola dourada. Eles eram os senhores de uma das províncias mais ricas do mundo antigo, mestres de uma marinha que controlava o Mediterrâneo Ocidental. No entanto, a mesma riqueza, que era o símbolo de seu poder, tornou-se a fonte de sua fraqueza. A fúria que impulsionou os vândalos através da Europa começou a se dissipar sob o sol africano. Os netos dos guerreiros que haviam atravessado o Reno, congelado em peles de animais, agora se vestiam com seda romana, moravam em vilas luxuosas com mosaicos e passavam seus dias nos banhos e no circo de Cartago. A elite guerreira vândala, que por gerações havia sido uma minoria governante vivendo entre uma população romano-africana subjugada, começou a se romanizar. Eles adotaram o latim, os confortos e, fatalmente, os vícios de seus súditos. A riqueza se tornou sua maldição. O espírito espartano de Genserico foi substituído pela decadência de uma aristocracia que esquecera como segurar uma espada. O reino, que antes era uma máquina de guerra coesa, começou a ser dilacerado por intrigas palacianas. As sucessões ao trono, antes decididas no campo de batalha, agora eram resolvidas com veneno e punhais nos corredores escuros do palácio de Cartago. Reis como Hunerico, Gundamundo e Trasamundo governaram em meio a conspirações familiares e conflitos religiosos. A perseguição aos católicos nicenos variava de intensidade, às vezes brutal, às vezes mais branda, criando uma instabilidade interna constante e garantindo que a maioria da população local permanecesse irremediavelmente hostil aos seus governantes arianos. Enquanto a elite festejava, as fundações do reino começaram a ruir. Nas fronteiras do sul e nas montanhas do interior, as tribos mouras, ou berberes, que haviam sido subjugadas por Genserico, começaram a se rebelar. Elas sentiram a fraqueza de seus senhores. Pequenas incursões transformaram-se em revoltas em grande escala. Os exércitos vândalos, antes temidos em todo o lado mediterrâneo, agora lutavam para controlar seu próprio quintal. Eles sofreram derrotas humilhantes nas mãos dos guerreiros do deserto, perdendo territórios que eram cruciais para a segurança do reino. A gaiola dourada estava encolhendo. O rei Hilderico, que subiu ao trono em 523, representou o ponto mais baixo dessa decadência. Ele era filho de Hunerico e Eudócia, a princesa romana capturada no saque de Roma. Ele era mais romano do que vândalo em sua educação e simpatias. Ele encerrou a perseguição aos católicos e forjou uma aliança estreita com o Império Bizantino, governado pelo imperador Justino. Para a velha guarda vândala, isso era uma traição a tudo o que eles representavam. Um rei vândalo que preferia a diplomacia à guerra e o catolicismo ao arianismo era um anátema. A gota d'água foi mais uma derrota militar contra os mouros. Em 530, um primo de Hilderico, um guerreiro tradicionalista chamado Gelimero, liderou um golpe de estado. Hilderico foi deposto e aprisionado. Gelimero foi proclamado rei, prometendo restaurar a antiga glória vândala, a fé ariana e a política de confronto com Bizâncio. Era uma tentativa de voltar no tempo, de reacender um fogo que há muito havia se tornado brasas, mas o mundo havia mudado. O que Gelimero viu como uma restauração da força vândala, Constantinopla viu como algo completamente diferente. No trono bizantino, agora, estava um dos imperadores mais ambiciosos e enérgicos da história, Justiniano. Justiniano sonhava com a Renovatio Imperii, a restauração do Império Romano em toda a sua antiga glória. Ele não era um homem que aceitava insultos. A deposição de Hilderico
Um rei amigo e aliado de Bizâncio foi o casus belli, perfeito, que Justiniano esperava. Ele tinha um motivo legítimo para intervir, para libertar a África e restaurar o rei legítimo. E mais importante, ele tinha o general para realizar o trabalho. Seu nome era Belisário. Gelimero, em sua tentativa de reviver o passado, havia, sem saber, convidado o futuro para bater à sua porta. E esse futuro vinha na forma de uma frota de invasão bizantina, liderada pelo maior gênio militar de sua geração. A decadência havia enfraquecido os vândalos, mas eles ainda eram considerados guerreiros formidáveis. Seu reino havia sobrevivido por um século. Ninguém, nem mesmo em Constantinopla, esperava que o fim viesse tão rapidamente. A tempestade que estava se formando no leste não era uma chuva passageira, era um furacão destinado a varrer a Gaiola Dourada e tudo o que havia nela. A ironia era palpável. O reino, que começara com a travessia audaciosa de um estreito, estava prestes a terminar com outra travessia, desta vez vinda da direção oposta. A campanha de Belisário contra o reino vândalo em 533 não foi uma guerra, foi uma blitzkrieg, uma aula de precisão militar que chocou o mundo. O imperador Justiniano, apesar da oposição de seus conselheiros, que ainda se lembravam do desastre de Basilisco, deu luz verde à expedição. Ele reuniu uma força de invasão significativamente menor do que a anterior. Cerca de 500 navios, transportando 15.000 soldados e um grande contingente da cavalaria de elite de Belisário, os seus butellari. Não era o número que importava, mas a qualidade das tropas e, acima de tudo, o gênio de seu comandante. Belisário era o oposto dos generais vândalos de sua época. Ele era disciplinado, astuto e um mestre da logística e da guerra de movimento. Ele sabia que a velocidade era sua maior arma. A sorte também estava do seu lado. No momento em que a frota bizantina zarpou, Gelimero havia cometido 2 erros estratégicos colossais. Primeiro, ele enviou a melhor parte de sua frota e exército, liderada por seu irmão Tsazão, para a Sardenha, para esmagar uma rebelião. Segundo, ele estava lidando com outra revolta em Trípoli. O reino vândalo estava dividido, e suas melhores forças estavam longe do fronte principal. Belisário desembarcou seu exército na costa da Tunísia sem oposição, em um lugar chamado Captivada. Sua primeira ordem foi impor uma disciplina de ferro às suas tropas, proibindo o saque e garantindo que a população local romano-africana fosse tratada com respeito. Ele não estava vindo como um conquistador bárbaro, mas como um libertador. A população local, que odiava o domínio vândalo, recebeu os bizantinos de braços abertos, fornecendo-lhes suprimentos e informações cruciais. A marcha em direção a Cartago começou. Gelimero, pego de surpresa, rapidamente reuniu as forças que tinha disponíveis perto de Cartago. Ele elaborou um plano tático complexo para emboscar Belisário em um lugar chamado Ad Decimum, o 10º marco miliário de Cartago. O plano era bom. Seu irmão Amato atacaria pela frente, seu sobrinho Gibamundo pelos flancos, e o próprio Gelimero atacaria pela retaguarda, cercando e aniquilando o exército bizantino. Mas um plano complexo requer uma coordenação perfeita, algo que o indisciplinado exército vândalo não possuía. Na Batalha de Ad Decimum, em 13 de setembro de 533, o plano de Gelimero desmoronou. Amato atacou cedo demais e foi morto. A força de Gibamundo foi interceptada e destruída pela cavalaria de Belisário. Gelimero, chegando com o corpo principal do exército, conseguiu derrotar uma parte das forças de Belisário. Ele estava à beira da vitória. Mas então, no campo de batalha, ele encontrou o corpo de seu irmão, Amato. A visão o quebrou.
Em vez de perseguir a vitória e destruir o exército bizantino desorganizado, Gelimero foi dominado pela dor e parou para enterrar seu irmão. Essa pausa, esse momento de fraqueza humana, foi tudo o que Belisário precisou. Ele reagrupou suas forças, contra-atacou o exército vândalo desmoralizado e o pôs em fuga. A estrada para Cartago estava aberta. Belisário entrou na capital vândala sem luta. A cidade o aclamou como um libertador. Disse que ele se sentou no trono de Gelimero e comeu o jantar que havia sido preparado para o rei vândalo, em uma reversão poética do destino. Mas a guerra não havia acabado. Tzazão, o irmão de Gelimero, retornou da Sardenha com seu exército veterano. Os dois irmãos uniram suas forças e marcharam sobre Cartago, prontos para a batalha final. O confronto decisivo ocorreu em Tricamarum, em meados de dezembro. Desta vez, foi uma batalha campal direta. A cavalaria de Belisário, novamente, provou ser superior. Os cavaleiros bizantinos, com seus arcos e lanças, devastaram a pesada e menos móvel cavalaria vândala. A batalha foi feroz, mas o resultado nunca esteve realmente em dúvida. Tzazão foi morto na luta. Vendo seu outro irmão cair e seu exército começar a ceder, Gelimero entrou em pânico. Ele repetiu o erro de Ad Décimo. Em vez de liderar seus homens, ele virou as costas e fugiu do campo de batalha. A fuga do rei quebrou o que restava do moral vândalo. O exército se desintegrou. A guerra acabou. Gelimero refugiou-se nas montanhas com um pequeno grupo de seguidores, onde foi sitiado por forças bizantinas. Após meses de sofrimento, faminto e congelado, ele finalmente se rendeu. O reino que levara um século de migrações e guerras para ser construído foi destruído por Belisário em menos de 6 meses. A velocidade e a totalidade do colapso vândalo surpreenderam a todos. Eles não foram derrotados, eles foram apagados. O colapso foi tão rápido porque o reino vândalo era uma casca oca. Sua elite havia perdido a vontade de lutar. Seu exército não tinha a disciplina ou a liderança de seus antepassados, e eles governavam uma população que os desprezava. O gênio militar de Belisário foi a faísca, mas o material para a conflagração já estava todo lá. A justiça histórica, se é que existe tal coisa, pode ser rápida e brutal. O povo que vivera pela espada estava agora perecendo pela espada. O capítulo final de sua história não seria sobre batalhas, mas sobre o desaparecimento. O desaparecimento dos vândalos, como povo, é um dos epílogos mais estranhos e completos da história. Após a rendição de Gelimero, o destino dos vândalos foi selado não com um massacre, mas com uma política deliberada de apagamento. Belisário levou o último rei vândalo para Constantinopla, não para executá-lo, mas para exibi-lo no maior de todos os espetáculos romanos, o triunfo. Acorrentado, mas, segundo as crônicas, rindo histericamente da ironia do destino, Gelimero foi forçado a marchar pelas ruas da capital oriental, um rei bárbaro cativo desfilado para a glória do imperador Justiniano. Foi um espetáculo poderoso, simbolizando a restauração do poder romano. A Gelimero foi permitido viver o resto de seus dias em uma propriedade confortável na Anatólia, um rei aposentado cujo reino não existia mais. Foi uma misericórdia cruel, condenando-o a viver com a memória de seu fracasso. Para o resto do povo vândalo, o destino foi menos cerimonial. Os guerreiros capturados, ainda considerados lutadores valiosos, não foram executados. Em vez disso, foram formados em 5 regimentos de cavalaria, os Vandali e Justiniani, e enviados para a fronteira mais distante e perigosa do império, para lutar contra os persas. Foi uma solução engenhosa: usar a força dos antigos inimigos para defender o império. Separados de suas famílias e de sua terra,
eles foram gradualmente absorvidos pelo exército bizantino, perdendo sua identidade a cada ano que passava. Suas esposas e filhos, deixados para trás na África, foram assimilados pela população local ou casaram-se com soldados bizantinos. Justiniano emitiu decretos proibindo o arianismo e confiscando todas as terras dos vândalos. A identidade vândala, que já era frágil, foi sistematicamente desmantelada. Ser vândalo tornou-se ilegal e perigoso. Em uma ou duas gerações, o nome vândalo desapareceu completamente dos registros da África. Para onde foi um povo inteiro? A resposta é ao mesmo tempo simples e profunda. Eles se dissolveram. Eles se misturaram com a população romano-africana, seus filhos cresceram falando latim ou grego, adotaram a fé católica e esqueceram as lendas de seus ancestrais das florestas do norte. Eles não foram exterminados. Eles foram absorvidos, apagados pela esponja da história. A África foi restaurada ao Império Romano, mas a paz não durou muito. As mesmas tribos mouras que haviam atormentado os vândalos agora se voltaram contra os bizantinos, levando a décadas de guerra brutal. Ironicamente, os governadores bizantinos tiveram muito mais dificuldade em controlar a província do que os vândalos jamais tiveram. A reconquista de Justiniano, embora brilhante, acabou por esgotar os recursos do império e enfraquecer a África, abrindo caminho para que, pouco mais de um século depois, a província caísse facilmente nas mãos dos conquistadores árabes. Os vândalos desapareceram, deixando para trás muito pouco. Alguns topônimos, talvez o nome Andaluzia na Espanha, derivado de Vandaluzia, mas seu legado principal, a palavra que eles inadvertidamente deram a todas as línguas da Europa, é a mais irônica de todas: vandalismo, a destruição sem sentido. No entanto, a sua história é a prova de que as suas ações, por mais brutais que fossem, estavam longe de não ter sentido. Eram atos de sobrevivência, de vingança, de construção de um império. Eles pilharam o pilhador. Eles pegaram de Roma o que Roma havia pego do mundo. A sua história é um lembrete assustador de quão rapidamente a história pode varrer um povo inteiro da face da terra, deixando apenas um eco na areia, um nome mal compreendido. Eles foram uma tempestade que surgiu do norte, abalou as fundações de um império e depois se dissipou como se nunca tivesse existido. Eles se foram, mas nos deixaram seu nome como um estigma, uma marca de destruição. No entanto, os impérios que eles saquearam não se ergueram sobre a mesma violência, o que diferencia a conquista civilizada de um império da pilhagem bárbara de seus inimigos. Diga-nos, na sua opinião, quem eram realmente os vândalos, bárbaros, cuja única linguagem era a destruição, selando seu destino como destruidores da história, ou eram os produtos de um mundo cruel, vingadores desesperados que simplesmente devolveram ao império a violência que ele mesmo semeou? Escreva sua resposta nos comentários, pois a história é um tribunal onde o veredito final é sempre seu.